Bem, meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. A segunda epístola de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Bem, todo mundo abriu aí? Vai projetar a letra? 2 Pedro 2, versos 15 e 16. Diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Amém? Mas nós, mais uma vez, agradecemos, porque o Senhor nos permite abrirmos a Tua Palavra. Fala conosco. Oh Deus, move as nossas vidas, aproxima-nos do Senhor. Livra-nos, Deus, das armadilhas, das ciladas, e abençoa-nos para que sejamos vencedores e vencedores em tudo. Fala conosco, move as nossas vidas nessa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O texto aqui de 2 Pedro fala sobre os falsos mestres, né? E o castigo que esses falsos mestres, por conta dos seus desvios de caráter, sofreriam. E um desses exemplos, e aqui tem outros exemplos, mas um desses exemplos aqui é Balaão. E eu li só os 2 versículos que falam sobre Balaão. Balaão é associado à ganância, né? O texto aqui mesmo diz que ele amou o prêmio da injustiça, porque o rei Balaque ofereceu para ele honras e muitos recursos para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Deus, e ele se moveu. E o texto que nós vemos lá em Números 22, 23, nós vemos que Balaão se move por conta dessa ganância. Ele, motivado pela ambição do lucro e do proveito pessoal, ele então aceita o convite. Então aqui em 2 Pedro, e lá na Epístola de Judas também, no versículo 11, e eu digo versículo 11 porque a Epístola de Judas só tem um capítulo, né? Então o versículo 11 também se refere a Balaão como alguém ganancioso. Apocalipse 2 se refere a Balaão como alguém ligado à idolatria e ligado à imoralidade e à prostituição. Apocalipse 2, 14. Ele é então essa figura associada à ganância, à idolatria e à prostituição. Na verdade, em diversos momentos da história do povo de Israel, Balaão é lembrado. E ele é lembrado como um mau exemplo. E ele é usado para advertir o povo a não se deixar contaminar e, consequentemente, se perder ou se desviar. E é interessante porque tem a experiência de Balaão aqui em Números 22, 23 e 24, mas também no final de Deuteronômios, lá já no final da caminhada, quando há uma advertência ao povo, Deuteronômio 23, 4 e 5, cita Balaão como alguém que quis amaldiçoar o povo de Deus e que Deus não aceitou. Quando Josué está terminando a sua vida, encerrando a sua missão, lá no capítulo 24, ele também povo com relação ao sentimento, ao coração enganoso e os riscos de seguir pelo caminho de Balaão. Neemias
pós-exílico, ele já tinha voltado, já tinha reconstruído os muros, a cidade. Esdras provavelmente já tinha reconstruído o templo, e no final, quando ele fala de pureza da nação, ele lembra de alianças impuras que o povo fizeram, e a referência que ele cita é Balaão, lá no capítulo 13 de Neemias. E no Novo Testamento, aqui em 2 Pedro e Judas, versículo 11, como uma advertência à igreja, e lá em Apocalipse 2,14, João adverte a igreja, o último apóstolo vivo adverte a igreja sobre o risco de se contaminar com o espírito, com a ganância, com a ambição, com a postura de Balaão. Quem era Balaão? Porque ele é referência de uma ameaça tão grande e grave para o povo de Deus. O texto bíblico chama Balaão, lá em Josué 13, chama Balaão de adivinho. O texto aqui de 2 Pedro chama Balaão de profeta. Mas quem era esse Balaão? Ele é um homem que me intriga, porque ele é um homem com quem Deus fala, e ele sabe identificar a voz de Deus. A maioria do povo de Deus, por exemplo, daquela geração, da geração dele, não sabia se relacionar com Deus, não conseguia ouvir Deus. É verdade que Balaão é um profeta, como eu ouço algumas pessoas dizendo assim, que só é profeta dormindo, né? Mas de fato, provavelmente Deus falou com Balaão em sonhos, porque quando nós lemos lá no capítulo 22 de Números, nós vemos a expressão que que Balaão diz para os enviados de Balaque: fica aqui essa noite. Aí no versículo seguinte, nos versículos seguintes, o texto diz que Deus falou com Balaão, e um pouquinho mais na frente, no outro versículo, diz assim: e levantou-se Balaão pela manhã. Deus falou com ele em sonho. Ele pediu para os mensageiros ficarem ali aquela noite. Diz o texto então que Deus falou com ele, e o texto diz então que ele se levanta pela manhã e vai repartir o que Deus falou com ele. Isso acontece mais de uma vez, né? Acontece nos versículos 8, 9 ali de Números, e depois Números 22, e depois acontece no versículo 19 e 20 também do capítulo 22 de Números. Deus fala com Abraão, ele dialoga com Deus, e eu fico pensando que é uma coisa especial, porque tem muito cristão hoje que é filho de Deus, povo de Deus, tem um coração melhor que o de Balaão, e não se relaciona com Deus assim. É interessante porque ele não era do povo de Deus, e ele é tido como um falso profeta por Pedro, e como um adivinho, como alguém que praticava uma religião reprovada no Antigo Testamento. Mas ele se refere a Deus como Senhor e meu Deus. Ele se refere a Deus, se você quiser conferir, se tiver com a sua Bíblia aberta, versículo 18, capítulo 22 de Números. Ele se refere a Deus como o Senhor, seu Senhor e seu Deus. É interessante também perceber que a bênção ou a maldição proferida por ele dava um resultado. Balaão, diz o texto que ele veio lá de perto do Eufrates. Quer dizer, se ele veio da Mesopotâmia, ele andou uns 600 quilômetros, 650 quilômetros para chegar ali da terra dos midianitas, ali no reino de Balaque. A fama dele foi longe. De Balaão
que ele era conhecido e reconhecido em lugares tão distantes. Eu acho interessante nessa história, porque a primeira profecia que Balaão faz, em que ele vai amaldiçoar e que ele abençoa, ele diz que Deus não é homem para mentir, que ele não é homem para se arrepender, que não é filho do homem, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Essa é a primeira das bênçãos que Balaão profere, das três que ele declara sobre o povo de Israel. E essa afirmação parece um pouco contraditória com o que a gente lê no texto, porque o texto parece que Deus muda de ideia. Porque Deus diz para ele não ir, depois Deus diz para ele ir, depois o anjo encontra ele no meio do caminho com a espada desembainhada para matá-lo. Será que Deus mudou de ideia? Será que Deus é inconstante? Na verdade, o que eu vejo é que o que é inconstante e o que oscila é o coração de Balaão. Na verdade, Deus questiona Balaão e Balaão dá as respostas certas para Deus, mas o coração dele é enganoso, o coração dele não é firme. Então, quando ele recebe a visita dos emissários, dos mensageiros de Balaque, Deus fala com ele e Deus pergunta para ele assim: quem são esses homens? Na verdade, Deus está perguntando a ele assim: o que você está pensando em fazer? Não é para você fazer nada diferente do que eu te disser. E ele diz que entende. Ele fala assim: tá bom. E ele fala para os emissários do rei: olha, eu só vou falar o que Deus me mandar falar. E aí ele manda embora os mensageiros de Balaque. O rei fica bravo, manda outros mensageiros mais nobres, faz uma oferta para ele mais proveitosa, e ele então vacila, o coração dele estável, então é seduzido pela cobiça. Ele responde certo, mas ele não consegue fazer certo. E como criança que não quer obedecer, ele vai perguntar de novo para Deus. E nessa segunda vez que ele pergunta para Deus, Deus reafirma que é para ele dizer só o que Deus tem para dizer, mas então Deus diz que é para ele, permite que ele vá. E ele vai. E eu acho interessante porque no meio do caminho, o anjo o encontra. E aí, eu fico pensando, mas Deus mudou de ideia? Não, Deus não mudou de ideia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, ali em Números 22, no versículo 32, quando o anjo fala com Balaão, depois da mula repreendê-lo, e no versículo 32, diz assim: então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. O que Deus está dizendo é que o coração de Balaão estava corrompido, e que ele estava agindo não com a motivação correta. Ele não estava preocupado em agradar e obedecer a Deus, ele estava preocupado no lucro, ele estava preocupado no prêmio que ele receberia. O coração de Balaão, quando estava diante do Senhor, se mostrava fiel, mas quando ele era deixado a seu próprio prazer, ele então não conseguia se manter fiel. E Balaão vai mostrando isso. Por que ele abençoou 3 vezes? Porque Deus disse que ele não ia amaldiçoar, mas ele tenta. E às vezes é assim, Deus
fala assim, esse não é o caminho, mas a gente tenta. Quem sabe Deus muda de ideia? E eu acho interessante porque ele tenta manipular Deus. E às vezes nós somos como Balaão, temos um coração como Balaão, porque tentamos manipular Deus, queremos que Deus mude de ideia. E eu acho interessante porque ele, na primeira vez, ele tenta amaldiçoar e não consegue, abençoa. Na segunda vez, da mesma forma. Na terceira vez, o rei já estava bravo com ele, e ele fala, não, vamos tentar mais uma vez. E aí o texto diz então que ele não vai na direção do sacrifício, na direção da adoração, mas ele se volta para o deserto. O que ele está fazendo? Ele está tentando mudar o rosto, ou dar as costas para Deus, para ver se afastando de Deus, ele consegue amaldiçoar o povo. Ele está tentando conseguir fazer aquilo que vai lhe trazer lucro. Balaão é assim. Ele tinha algo de especial, mas ele quis usar a virtude em proveito próprio. E às vezes nós temos algo de especial. Eu fico muito preocupado porque tem muita gente que é como Balaão. E às vezes eu vejo ministros, pastores, que são como Balaão, começam com o discurso certo, mas no meio do caminho, a motivação do coração muda, e eles passam a ser estimulados por coisas diferentes, e aquilo que começa como uma vocação, termina maculado pela ambição. E nós achamos que Balaão é um exemplo muito distante de nós, mas às vezes o nosso coração não é muito diferente do coração de Balaão. Nas citações do Novo Testamento, Balaão é mostrado como alguém ambicioso, e pior do que isso, no texto de Apocalipse diz que ele era ambicioso e ele ensinou o povo de Deus a pecar. Que coisa terrível! Quando o nosso coração se corrompe, não só nós nos perdemos, não só somos repreendidos por uma mula, não só vamos de encontro à morte, mas também prejudicamos e fazendo mal para outros que talvez sejam mais inocentes ou mais ingênuos do que nós. Ele ensina outros a pecar. Uma coisa que me chama a atenção e me espanta é que com essa situação, a adoração que os filhos de Israel fizeram a Baal Peor, pela imoralidade que eles fizeram, morreram 24.000 pessoas de praga só por causa desse evento. E sabe, o que me espanta é que eles já tinham conquistado 2 reinos, eles já estavam às margens orientais do Jordão. Para entrar em Canaã, bastava atravessar o Jordão. A tribo de Rúben, a tribo de Gade, a tribo de Manassés, nem iam atravessar, eles já tinham recebido a sua herança com aquelas terras que eles conquistaram ali. Eles já estavam terminando a jornada deles de 40 anos, eles já estavam na fronteira da terra da promessa. E apesar de já terem uma caminhada longa, eles se deixam seduzir e muitos morrem à entrada da terra. O que Balaão nos ensina é que um povo que talvez não tenha a habilidade que ele tinha, mas que pode se manter firme e saudável, é um povo que escolhe obedecer.
Se aquele povo, mesmo sem entender, escolhesse obedecer, ele seria abençoado e não por isso. A segunda coisa é que vigilância e perseverança não é necessária só em alguns momentos. Vigilância e perseverança são necessárias até o fim. Obedecer, vigiar e perseverar, sempre. A história de Balaão é a história de alguém que quis enganar o povo de Deus, porque quis tirar proveito em cima do povo de Deus. Tem Balaãos por aí, gente que quer tirar proveito em cima do povo de Deus, gente que quer enganar o povo de Deus, mas o povo de Deus se mantém firme, livre da praga, livre do engano dos Balaãos de plantão, escolhendo obedecer e obedecer até o fim. E o que Deus quer de nós não é que sejamos entendidos, mas Ele quer que nós escolhamos obedecer até o fim. Se você tem palavra de Deus na sua vida, escolha obedecer essa palavra até o fim. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, escolha andar por esse chamado em obediência a Ele até o fim. Se você já tem um tempo de caminhada, isso não isenta de perseverar até o fim. Que o Senhor possa nos fortalecer e que essa vida de Deus em nós nos habilite a perseverarmos até o fim, porque o Jordão está bem ali, estamos terminando. Que o Senhor nos dê graça e que nada nos engane e nos roube a promessa que Ele tem. Amém? Vamos curvar nossas cabeças aí, nós estamos em casa, eu ia dizer você ficar de pé, é o vício que está na igreja, mas eu quero só que você feche os seus olhos e que você ore, e que você não só dê as respostas certas para o Senhor como Balaão, mas que você sujeite o seu coração ao Senhor e renda o seu coração ao Senhor e diga para Ele: Senhor, eu sei quais são as respostas certas, mas eu quero que o meu coração permaneça no lugar certo, na direção certa, no teu caminho, que é o caminho certo. Livra-me, Deus, e que essa jornada que eu comecei com o Senhor, que o Senhor me dê graça para perseverar e obedecer até o fim. Fala com o Senhor, pede a Ele graça. Pai, nós começamos um dia, essa jornada, porque o Senhor veio ao nosso encontro, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor quis nos salvar e tornar-nos seu povo e seus filhos. Por isso que nós começamos. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor graça para que nós não fiquemos pelo meio do caminho.
acharam pelo meio do caminho, talvez lá no início, andaram tão pouco, mas tem outros, Pai, que já estavam às margens do Jordão, já tinham andado uns 40 anos, e se distraíram. Perdoa-nos, Deus. Livra-nos do engano. Livra-nos de toda distração. Não permita, Deus, que nos deixemos seduzir. Somos seu povo. E sabemos que isso tem algo extraordinário para nós. E o inimigo não pode roubar. Porque nós escolhemos o Senhor. Abençoa-nos assim, Pai. Abençoa a tua igreja. E que a tua igreja saiba que não há bem maior, que não há tesouro maior que o Senhor. Que a tua igreja saiba que o jovem rico não ia ter prejuízo, porque o Senhor é mais valioso e a maior segurança do que todos os bens que ele pudesse ter. Ajude-nos a termos essa confiança no Senhor e que ela seja, que nosso coração seja firme, esteja firme no Senhor hoje e para sempre. Queremos, Deus, dedicar ao Senhor as nossas vidas. Quero dizer para o Senhor, como Paulo disse no início, nós vamos fazer o que o Senhor quiser. Se o Senhor mandar a gente voltar, a gente volta. O que o Senhor disser, nós vamos fazer. Nós queremos dizer isso no início, mas também durante toda a caminhada, e continuarmos a nos sujeitarmos ao Senhor até o fim. Recebe, Deus, a oferta das nossas vidas que fazemos agora como igreja. Aonde estamos? Separados fisicamente, rendidos ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor possa receber a oferta dos nossos corações e que o nosso coração do Senhor todos os dias. Amém? Quero orar mais uma vez. Quero abençoar a sua vida, abençoar a vida de todos aqueles que nos ouvem. Senhor, nós mais uma vez somos gratos pelo teu presente. Mais uma vez dedicamos ao Senhor as nossas vidas. Recebe, Deus, essa adoração que dedicamos ao Senhor dessa maneira diferente, mas que é uma forma de dizermos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Senhor e que o Senhor é o nosso único Deus. E não Deus. Amém. Que a paz de Deus, que excede a toda a compreensão humana, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco, esteja com a igreja de Deus, esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu querido. Deus possa continuar a abençoar as nossas vidas e que Ele possa falar conosco todos os dias, falar conosco quando dormimos, falar conosco quando acordarmos, falar conosco hoje, amanhã, e que até o fim entendamos e continuemos a obedecer a voz do Senhor. Fiquem na paz. Deus abençoe.